Olá, bem-vindos à aula 4 do curso de roteiro para curta-metragem, onde falaremos sobre gênero. Os curtas Eu Não Quero Voltar Sozinho, que eu já usei de exemplo antes, e Bug Crush, que venceu o Short Filmmaking Award do Festival de Sundance em 2006, são filmes com uma premissa muito parecida. Contam a história de um menino tímido que se percebe apaixonado pelo aluno novo da escola. Nada de surpreendente, até que outras melhores histórias são assim, e é justamente aí que reside a beleza da coisa. Enquanto o Eu Não Quero Voltar Sozinho é um filme de romance, Bug Crush é um suspense bem perturbador. Na época, inclusive, em que o Bug Crush venceu o Sundance, saíram notícias de que o Steven Spielberg tinha ficado impressionado com o filme e tal, e de fato é um curta muito bom e que eu gosto muito. E aí reside o poder do gênero de um filme, ele transforma duas histórias parecidas em filmes completamente diferentes. E aí tem uma frase do McKay que eu acho incrível e que diz assim: ao longo de dezenas de milhares de anos de histórias contadas ao lado de fogueiras, 4 milênios de escrita, 2.500 anos de teatro, um século de cinema e 8 décadas de rádio e televisão, inúmeras gerações de autores criaram uma diversidade estonteante de padrões para a história. Para acompanhar essa efusão de ideias, vários sistemas foram delineados para organizar as histórias de acordo com seus elementos comuns, classificando-as em gêneros. Maqui esclarece que Aristóteles nos deu os primeiros gêneros, dividindo dramas em 4 gêneros básicos: trágico simples, trágico complexo, cômico simples, cômico complexo. E ele fez isso dividindo os dramas de acordo com a carga de valor final e o design da história. Ele percebeu que uma história pode acabar com uma carga positiva ou negativa, e cada um desses dois tipos pode ter um design simples, que é um final simples sem pontos de virada ou suspense, ou um design complexo, com um clímax que resulta em uma mudança profunda na vida do personagem. No entanto, desde Aristóteles, muitos buscaram reclassificar os gêneros, alguns de maneira bem confusa inclusive, e o Maqui chegou a uma classificação de gêneros que é muito interessante e bastante extensa. Aqui tem uma apresentação de todos os gêneros que o Maqui classifica, além desses gêneros tem os subgêneros dentro de alguns desses gêneros, e eu acho bem interessante conhecer, até porque eu costumo ver em crítica esse tipo de classificação, trama de maturação, trama de redenção, por isso que eu acho muito importante conhecer essas definições, até porque assim você é capaz de identificar o gênero no qual você está trabalhando para poder buscar outros filmes, livros e todo tipo de referência que for orientar ou inspirar o seu trabalho. E a importância também de definir o gênero do roteiro do seu curta se dá em razão das chamadas convenções de gênero. De acordo com o Maqui, as convenções de gênero são ambientes, papéis, eventos e valores específicos que definem gêneros individuais e seus subgêneros. Isso porque as convenções de gênero funcionam praticamente como um compromisso com o espectador. Ele espera determinado momento de um determinado filme, e se você não entregar o que ele espera, ele vai ficar desapontado. Maqui diz que cada gênero tem suas convenções únicas, mas algumas delas são relativamente simples e maleáveis. Por exemplo, no filme de crime, precisa haver um crime que aconteça no início da narrativa, e é necessário também um personagem detetive, seja ele profissional ou amador, que descobre pistas e suspeitos. E o Maqui também define as convenções de gênero como um esquema de rimas do poema de um contador de histórias. Elas não inibem a criatividade, elas a inspiram. O desafio é manter a convenção, mas evitar o clichê. A gente vai ter um momento dedicado a falar só dos clichês de filmes, especialmente de curtas, aqueles que estudantes de cinema costumam usar, e às vezes todos até num único filme. Mas, nesse momento, é importante falar de clichê para que eles não se confundam com as convenções de gênero. Para que fique claro, convenções de gêneros não são clichês. Uma aqui, por exemplo, diz que o garoto encontra a garota em uma história de amor não é um clichê, mas um elemento necessário da forma, uma convenção. Aí ele segue em frente dizendo que o clichê é quando a convenção do garoto encontra a garota acontece do jeito que isso sempre acontece. Ele cita, por exemplo, que é quando dois sujeitos individualistas são obrigados a embarcar em uma viagem juntos e parecem um odiar o outro à primeira vista, mas você sabe que eles vão acabar se apaixonando. Enfim, existem vários clichês que imperam aí no gênero história de amor. É bom você conhecer as convenções de gênero do gênero que você está pensando em utilizar, justamente para evitar aquilo que já se tornou clichê nesse gênero. E o Robert McKee também defende que a convenção de gênero é uma limitação criativa, que força a imaginação do escritor a levantar-se para a ocasião. Em vez de negar a convenção e tornar a história insípida, o bom roteirista considera as convenções velhas amigas, sabendo que na luta para cumpri-las de maneira única, pode encontrar a inspiração para a cena que levanta a sua história para além do ordinário. E com o domínio de gênero, podemos guiar o público por variações ricas e criativas da convenção, para remoldá-las e exceder as expectativas, mostrando a ele não apenas o que esperava, mas também, se formos muito bons, mais do que poderia imaginar.
E o McKee insiste que a convenção de gênero é uma limitação criativa no sentido positivo, é claro, quando afirma que ela pede liberdade dentro de um círculo de obstáculos. Ele diz que talento é como um músculo, sem exercitar atrofia. Então, deliberadamente, a gente coloca pedras no caminho para passar por cima delas. São as barreiras que nos inspiram. Por isso, ele acredita que um dos primeiros passos do trabalho de um roteirista é identificar o gênero ou as combinações de gênero que irá governar o seu trabalho, pois ele diz que os solos de pedra onde crescem as mais frutíferas ideias são as convenções de gênero. O professor de roteiros John Truby apresenta um sistema de classificação de gêneros um pouco mais simplificado, mas muito interessante, já que para ele o gênero vem embutido com uma pergunta-chave e um desejo, o que pode ser bastante instrutivo para o seu trabalho. Ele diz que gêneros são formas específicas de tramas e as classifica da seguinte forma. Horror. Segundo ele, a pergunta-chave nos filmes desse gênero é o que é humano e o que não é humano. O desejo do protagonista nesse tipo de filme é derrotar um monstro. E o grande conflito seria o herói teme ver o que não é humano nele mesmo. Fantasia. Pergunta-chave seria como viver com estilo e liberdade, desejo, explorar o mundo imaginário. Ele diz que a fantasia está relacionada ao horror e à ficção científica, pois também à ficção especulativa. Ele também diz que a fantasia consiste basicamente numa viagem ao mundo da fantasia que deve solucionar a fraqueza e a necessidade do herói. Quando ele volta ao seu mundo mundano, ele o vê em uma nova luz. Sci-fi. A pergunta-chave seria como se cria um mundo melhor, o desejo, lidar com as ferramentas do mundo. Filosofia social. Feita em forma de ficção, a tecnologia é importante para o personagem, para a trama ou para ambos. O mito. A pergunta-chave no mito seria qual o seu destino, desejo, ir em uma jornada que por fim o levará a si mesmo. Quase sempre conectada a um, dois ou mais gêneros que ajudam a modernizar e unificar a história. Ação. A pergunta-chave seria lutar ou fugir, a liberdade ou a vida, o desejo, entrar em combate. Um homem deve fazer o que um homem deve fazer. Amor. Pergunta-chave: o que você pode amar? Desejo, se apaixonar. Geralmente dois personagens principais, apesar das diferenças e dos erros cometidos com o outro, devem aprender a perdoar. Detetive. Pergunta-chave: quem é o culpado e quem é inocente? Desejo, descobrir a verdade. É um mundo da história sinistro, corrupto e moralmente complexo. Crime. Pergunta-chave: quem é permitido viver acima da lei? Desejo, pegar o criminoso. Menos ênfase no aspecto de mistério do detetive e mais na batalha entre a lei e o crime. Thriller. Pergunta-chave: sua suspeita é justificada? Desejo, escapar do ataque. Uma história de crime onde o detetive, ou qualquer um, se transforma na vítima e fica em grande perigo. Comédia. Pergunta-chave: você mostra ou esconde seu verdadeiro eu? Desejo, ganhar o amor ou sucesso com resultados cômicos. Aí ele cita diversos subgêneros: comédia de ação, buddy picture, comédia romântica e etc. Obra de mestre. Não é um gênero propriamente disso, transcende o gênero e tem elementos narrativos avançados. A pergunta-chave seria: como viver sem ser escravizado em um sistema? Eu acho bem interessante a classificação de gêneros do John Truby e acho que elas são realmente bem instrutivas na hora de escolher o seu gênero e já ter essas perguntas-chaves, enfim, e esses objetivos já relacionados. E essas informações eu adquiri durante uma oficina de roteiro que eu participei com o Fernando Marés, que por sua vez participou do seminário 22 Steps to Great Screenwriting do John Truby, e essas informações e outras estão disponíveis no blog do Fernando Marés, chamado Roteiro de Cinema, e eu vou incluir também o link aqui. E o John Truby também é o autor do livro, 22 Steps to Becoming a Master Storyteller, e é um livro muito bom, pena que não está traduzido para o português. E eu também gosto da classificação de gêneros bastante simplificada do livro do Newton Canito e do Leandro Saraiva. De maneira mais compacta, o Saraiva e o Canito definem apenas 4 grandes gêneros dramáticos: o melodrama, a farsa, a tragédia e a comédia. Inclusive, é um livro que se encontra disponível para baixar gratuitamente no site do Newton Canito. E eu vou indicar também o link para baixar o livro aqui. No que diz respeito ao gênero, de acordo com eles, desconfiar de classificações é sempre uma boa política, que fica ainda melhor se perguntarmos quais são as intenções do classificador. Para o bem ou para o mal, não há nenhum grande livro da verdade que os classificadores possam consultar para verificar suas classificações. Mas isso não quer dizer que classificar é bobagem, ao contrário, os classificadores somos todos nós. O tempo todo, para quase tudo que fazemos, recorremos a classificações. Dizer que sempre há uma intenção por trás de uma classificação não é, de modo algum, denunciar algo, mas chamar a atenção para uma quase obviedade. Eles criaram, sem pretensões intelectuais mais maduras, como dizem, balizas para que possam nos ajudar a ter mais consciência dos rumos do trabalho de construção da narrativa.
Como o livro está disponível online, eu recomendo ler cada um dos gêneros para ter uma ideia bem clara do que eles dizem, mas eu os organizei aqui em tópicos para dar uma ideia geral. A fórmula básica do melodrama seria assim. Já a fórmula básica da farsa seria assim. Esses são os elementos da fórmula básica da tragédia. E por fim, a fórmula básica da comédia. Os autores destacam que podem haver variações entre os gêneros e que elas são, aliás, muito bem-vindas. Por exemplo, numa estrutura cômica, você pode ter um momento em que tudo parece perdido sem solução, ou seja, dá à estrutura cômica um momento de tom trágico. E a partir de todas essas considerações, o mais importante para quem se propõe a escrever um roteiro é perceber essas formas como possibilidades plásticas, moldáveis. Quer dizer, não se trata de escolher um molde na prateleira das formas e recortar uma tragédia ou uma farsa. Trata-se de investigar problemas vividos por todos no dia a dia através de ângulos de reflexões e exploração. Trata-se de experimentar tratamentos para essas questões. Que tratamento me possibilita tornar mais coisas visíveis a partir do material envolvido na história que eu estou contando? Acho que depois de tudo isso fica um pouco claro para você, roteirista, entender a importância de conhecer o gênero no qual está disposto a mergulhar. Aí eu quero incluir uma passagem no livro Story, do Robert McKee, sobre o domínio de gênero, que ele diz: cada um de nós deve muito às grandes tradições da história. Você não deve apenas respeitar, mas tornar-se perito em seu gênero e suas convenções. Nunca ache que conhece os gêneros por ter assistido aos filmes. Isso é como achar que pode compor uma sinfonia porque já ouviu todas as novelas de Beethoven. Você tem que estudar a forma. Para antecipar as antecipações do público, você deve tornar-se perito em seu gênero e suas convenções. Agora, já perto de finalizar a aula sobre gênero, eu quero lembrar que o Robert McKee faz um apontamento bastante interessante que é: antes de definir o gênero no qual você vai trabalhar, pergunte a si mesmo qual o seu gênero favorito. Eu vou além e pergunto: o que te faz se interessar por um filme ou qual tipo de filme te mantém acordado até o fim? E tudo isso porque o Maqui aconselha: escreva no gênero que ama, pois por mais que a paixão por uma ideia ou uma experiência possa apodrecer, o amor pelos filmes é eterno. O gênero deve ser uma fonte constante de reinspiração. Não escreva algo porque seus amigos intelectuais acham socialmente importante. Não escreva algo que você acha que vai inspirar elogios da crítica. Seja honesto com sua escolha de gênero. Eu lembro de ter lido uma entrevista com um dos responsáveis pela curadoria da Mostra de Tiradentes, e ele dizia que sentia falta de curtas de humor no Brasil, e que eles confiavam que talvez porque os realizadores julgassem que a seriedade era uma coisa mais artística do que a comédia. E claro que isso não é uma verdade, como ele mesmo comentava nessa entrevista. A verdade é que não existe um tipo de narrativa ou gênero que seja superior ao outro. Por exemplo, não dá para presumir que um drama social é mais relevante do que uma comédia. Tudo depende. Uma comédia bem realizada pode ser relevante e ainda ter a vantagem de ser engraçada. Sobre essa questão, filme de gênero versus filme de arte, o Maqui traz uma questão sobre o Hitchcock, que sempre trabalhou com filmes de gênero e ainda assim é considerado um dos mais importantes cineastas de todos os tempos. Hitchcock sabia que não existe uma contradição necessária entre arte e sucesso popular, nem uma conexão necessária entre arte e filmes de arte. O mais importante disso tudo é destacar que, se você é apaixonado por filme de terror, faça um curta de terror. Há inúmeros casos de cineastas bem-sucedidos que começaram suas carreiras com curtas de terror. O Mamá, de 2008, é um curta-metragem de 3 minutos que viralizou na internet e atraiu a atenção do cineasta Guillermo del Toro, que decidiu produzir a adaptação daquele curta para um longa-metragem dirigido pelo mesmo diretor. Recentemente aconteceu a mesma coisa com um curta chamado Lights Out, que venceu um concurso de curtas e depois viralizou na internet e acabou também virando um longa que no Brasil foi traduzido como Quando as Luzes se Apagam. E tudo isso serve para você saber que seu curta de terror pode não ser indicado ao Oscar, um filme dramático teria mais chance, mas ainda assim sempre existe um lugar para o seu curta. O Festival de Sundance, por exemplo, tem um programa destinado aos filmes de terror, o South by Southwest também. Ou seja, se você gosta de terror, faça um curta de terror, mas você já sabe. Estude o gênero, compreenda, estabeleça uma conexão com ele. Assista aos curtas desse gênero, aos clássicos, faça a lição de casa. E assim, o seu curta vai encontrar o seu lugar no mundo, seja em festivais renomados ou viralizando na internet. Pode ser um caso de sucesso e, se não for, pelo menos você curtiu cada minuto da experiência de realizado. E essa é a segunda coisa que eu digo que pode não parecer muito motivadora, mas é a mais pura verdade.
É isso e até a próxima aula.